Olá, amigos. Sejam bem-vindos. Estamos aqui começando mais uma entrevista na TV Jornal da Cidade. Em especial, hoje estamos com um link diretamente de São Paulo, onde o nosso convidado, Alex Prado, é escritor e médium, do qual iremos entrevistá-lo. Alex, seja bem-vindo. Bem, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a participação nesse programa. Delane recebe, agradeço a você, Delane, e a todos os espectadores que acompanham conosco essa história. Alex, além de escritor, quais são suas especialidades? E a mediunidade, como que surgiu em sua vida? Bem, eu sou graduado em Belas Artes, também na Academia Paulista de Música. Sou ator, radialista, mestre de cerimônias, professor. Bom, enfim, eu tenho a minha vida toda dedicada às artes. Quanto à mediunidade, ela surge na minha vida desde sempre. A mediunidade, como nós sabemos, ela é inerente ao ser humano. Ela surge já desde o nosso nascimento. Agora, as manifestações mediúnicas comigo, elas surgem ainda na minha infância, com efeitos físicos e também com vozes que eu ouvia. Depois eu vim identificar, já na minha adolescência, que tratava-se de mediunidade de clareaudiência. Você lançou um livro baseado em fatos reais e ainda envolvendo a mediunidade. Como que isso ocorreu? Bom, na realidade, esse livro, ele narra toda uma busca por respostas em cima de uma pesquisa histórica e científica forense sobre uma obra de arte. Isso tudo porque a mediunidade me pedia para que eu fosse pesquisar aquela obra. E daí, depois de quase 12 anos, eu precisei colocar toda essa saga, essa busca, num livro, também pedido pela espiritualidade. Quando eles me dizem assim, chegou a hora de você compartilhar todas as suas experiências dessa busca num livro. O seu livro sofreu uma investigação para confirmação das informações. Como foi que isso repercutiu? Bom, Delane, é assim, olha, em 2007 eu começo a ouvir vozes que me pediam para que fosse pesquisar uma obra de arte que existia na minha parede, na parede da minha sala, há mais de décadas, entendeu? E de repente eu precisava ir buscar resposta. Como, onde, por quê? Quer dizer, eu não entendia absolutamente nada. Eu comecei, até por orientação da mediunidade, a ir buscar respostas históricas. Então esse foi o início. Eu fui para a Europa buscar as informações de onde poderia ter sido pintada aquela obra, porque eu sabia que era uma obra que tinha sido produzida na Europa. Vou buscar essas respostas e chego em Livorno, na Itália, e descubro que essa obra era do grande pintor italiano Amedeo Clemente Modigliani, mais conhecido por Modigliani. Ele que nasceu em Livorno, e aí sim o motivo de ter pintado uma marinha, porque Livorno era a cidade com a maior zona portuária. Toda a produção, inclusive de Roma, saía pelo porto de Livorno. E aí eu começo a buscar essas respostas e venho trazendo essas respostas até chegar com essa obra dentro da minha casa. Agora, era uma história muito bonita, as pessoas gostavam muito, mas os próprios experts em artes e os especialistas do mercado de arte diziam: a história é bonita, mas não é suficiente para poder dizer que essa obra é desse grande gênio Modigliani. Então eu fui obrigado a buscar respostas nas ciências, exatamente como a espiritualidade me orientava, que eu fosse buscar respostas nas ciências, porque contra fatos não há argumentos. E de que forma isso repercutiu? Bem, só para você ter uma ideia, absolutamente todos os resultados de exames nucleares, moleculares, em 3 dimensões, de raio-x, ultravioleta, infravermelho, bom, tudo que existe para poder se autenticar uma obra de arte foram positivos. Os resultados eram absolutamente compatíveis com tudo que se sabe que se tem desse pintor Amedeo Modigliani. Tanto é verdade que agora, em setembro, esses resultados foram apresentados ao mundo num congresso internacional de química na cidade de Potsdam, na Alemanha. E agora, no início de 2020,
será publicado um artigo científico desses resultados no jornal Journal of Raman Spectroscopy de Londres, na Inglaterra. Com muita informação online e gratuita, inclusive em vídeos, você acredita que os leitores ainda buscam leitura em livros físicos? Como você pensa em distribuir o seu livro? Olha, Delany, na realidade eu acredito sim, o livro físico é insubstituível. Agora, existem sim outras mídias e outras formas de você distribuir informações. Então eu acho que o mundo tecnológico está em plena ascensão e isso é inegável. Tanto que as livrarias físicas elas estão se ajustando. Esse meu livro ele está sendo comercializado em livrarias físicas, as livrarias convencionais, e também sendo distribuído em livrarias online. A própria Amazon está comercializando. E eu mesmo estou comercializando através do meu site, o site que eu criei para o próprio livro. Esse site eu criei para poder colocar, depositar todos os documentos dessa pesquisa. Como eu falei na resposta anterior, trata-se de uma pesquisa científica forense. Então eu tenho dados históricos e resultados científicos que eu precisava comprovar para as pessoas. Porque quando se fala em espiritualidade orientando, existe sempre uma certa interrogação, uma certa dúvida. E eu senti necessidade em ter no livro impresso ou mesmo no digital um resumo romanceado. Porém, eu precisava que todos esses documentos ficassem disponíveis para todos os leitores. Eu criei então esse site, onde também o leitor ele pode se comunicar comigo, ele pode pedir exemplares e a gente envia para qualquer lugar do Brasil, aliás do mundo. Nós temos mandados até para exemplares para a Europa, para o Japão. Então a pessoa pode entrar no site modigliani.arte.br e solicitar o livro. Pode inclusive pedir pelo WhatsApp. O WhatsApp desse livro é 11 São Paulo 95090 8899. É 11 São Paulo 95090 8899. Em relação a outros livros espíritas, qual a diferença que o leitor pode esperar encontrar especificamente em seu livro? Olha, eu acredito que a grande diferença é que eu estou juntando os 3 pilares do kardecismo, ou seja, da doutrina dos espíritos. Eu estou falando principalmente de ciência, de filosofia e de religião. Essa talvez seja a grande diferença, porque nada, absolutamente nada do que eu estou falando nesse livro, eu não tenha uma documentação, eu não tenho uma comprovação. Então eu acho que esse é o grande diferencial, porque a maioria dos livros da literatura espírita ou espiritualista são muito baseados em romances, em psicografias. Esse livro não é mediúnico. Esse livro foi escrito sim a partir de um projeto orientado pela mediunidade. Eu acho que essa é a grande diferença. Eu tenho total certeza de que esse livro, como a própria espiritualidade me dizia, ele não é um livro para ser comercializado ou ser difundido apenas no movimento espírita. Ele é muito mais do que isso. Ele é para falar sobre essa realidade espiritual fora do movimento espírita. Depois que você escreveu o seu livro, o que mudou em sua vida? Bem, na realidade, assim, todo esse projeto, não foi só o livro que mudou, mas escrevendo o livro e compilando todas essas informações, a coisa toca muito fundo, sabe? É tão prazeroso você ver o quanto que existe de realidade e não de fantasias, né? Não de ilusões, de delírios, nessa relação entre encarnados e desencarnados, que é uma coisa fantástica. E tudo isso fica muito claro nessa minha narrativa. Para mim mesmo me surpreendeu muito quando eu termino o livro. Para você ter uma ideia, eu termino o livro com a certeza de que ele teria uma vida longa, de que ele estaria tocando pessoas de formas das mais
particulares e inesperadas. Eu me surpreendo ainda hoje com os relatos que eu tenho recebido pelo WhatsApp ou pelo o e-mail que eu criei para o livro e que estão todos disponíveis no site, no modigliani.arte.br. É fantástico. Eu fiquei realmente, inclusive, fazendo uma autoanálise dos meus próprios conceitos com relação a coisas que a gente são sutis e a gente passa desapercebido. Eu comecei a prestar atenção em mais esses contatos, essa presença espiritual na nossa vida. Quais os próximos projetos que você tem? O que podemos esperar? Olha, como eu disse, eu pretendo ainda conhecer essas pessoas. Mas fora isso, a própria espiritualidade continua me orientando para que esse caminho e esse projeto continue sendo desenvolvido. Por exemplo, eu já estou no meio do segundo livro, que será uma trilogia. Esse livro desse projeto Modigliani, o primeiro é Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor. Esse segundo que eu estou escrevendo será o Modigliani, Mistérios Intermitentes. Bom, o terceiro ainda não sei. Eu estou escrevendo o segundo. Mas esse projeto continua assim. E esse foco, inclusive de ter as palestras, de eu estar fazendo essas palestras e de ter o foco também em cineastas para ter uma grande produção e poder levar essa mensagem, essa história para o mundo inteiro, com certeza é o meu grande desafio. A propósito, sobre as palestras, as pessoas que se interessarem, casas espíritas, federações espíritas, ou mesmo empresas de palestras, empresas que queiram trazer algo motivacional para a sua empresa, para os seus funcionários. O telefone do livro, que é o WhatsApp 11 9 50 90 8899, também serve para isso. Eu gostaria muito de que os espectadores pudessem acompanhar essa história com esse primeiro volume, com esse primeiro livro, que é o Modigliani Mistérios a um Toque de Amor. Você veja bem, aqui eu tenho uma narrativa, um romance que particularmente tem tocado muito as pessoas, mas eu acho que mais do que um romance em que toque, que ora faça chorar, que ora faça rir, são os meandros desse projeto histórico e científico forense, porque eu termino o livro trazendo mistérios que só surgiram quando essa obra vai para a Europa e chega na Espanha e é analisada em 3 dimensões, surgindo diversos símbolos ocultos, inclusive frases escritas em aramaico. Para você ter uma ideia, o Modigliani era judeu e ele deixa vários códigos ocultos. Ele era cabalista, era espírita, inclusive tendo iniciado o espiritismo em Florença. Tem informações bastante relevantes aqui para o próprio movimento espírita e fora do movimento espírita. Você, tenho certeza que irá se encantar com essa obra e eu espero muito que você também seja um leitor de Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor e que possamos nos conversar depois. Muito obrigado por tudo. Essa história com esse conteúdo e essa riqueza de detalhes está sendo somente divulgada no livro? Olha, no momento sim, mas não é o propósito. Quando a espiritualidade me pede para que eu fizesse um livro para narrar toda essa história, porque essa história precisaria chegar a muitas pessoas, principalmente fora do movimento espírita, porque essas pessoas precisariam começar a entender que esses contatos mediúnicos, esse contato com a espiritualidade, é algo muito natural, que não existe nada de sobrenatural. E a partir de agora, nesse momento de transição planetária, esses contatos vão se tornar cada vez mais comuns e com as pessoas de modo geral. Como eu já disse no início dessa entrevista, a mediunidade é inerente ao ser humano. Não é exclusiva de médiuns, espíritas, umbandistas ou de outros segmentos espiritualistas. Não é nada disso. Todos nós somos médiuns e nós vamos ter esse contato nesse momento de transição com muito mais frequência e vamos nos apropriar de uma maravilha que vai estar sendo oferecida cada vez mais para nós. Agora, tudo isso eu comecei pelo livro, mas o meu objetivo
que essa história seja levada às pessoas também em palestras. Aliás, tenho apresentado a palestra Ciência, Arte e Espiritualidade com muito sucesso. Comecei a apresentar essa palestra narrando e colocando todos esses detalhes e apresentando inclusive resultados científicos inclusive nessa palestra, a partir de uma palestra pública que eu fui convidado a apresentar na Federação Espírita do Estado de São Paulo. Depois comecei a participar de alguns outros movimentos, encontros espíritas, mas estou aberto inclusive para apresentar essa palestra em empresas, em diversas outras atividades onde se faça necessário mostrar exemplos, principalmente de perseverança, de determinação. É realmente um assunto que é bastante curioso e as pessoas ficam bastante encantadas da forma que foi traçado esse caminho e foi traçado pela espiritualidade. Isso eu faço sempre questão de deixar claro. Agora, o meu objetivo ainda maior, e eu sei que isso vai acabar chegando um dia, é de que um grande cineasta conheça essa história, essa narrativa e queira levar para as telonas. Isso sim, eu acho que alcançaria, teria um alcance muito maior no mundo todo, que é o meu objetivo principal. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos espectadores? Bem, de minha parte, eu só posso agradecer muito a oportunidade de ter participado do Delane Recebe. Muito obrigado de coração, Delane. Obrigado a você, espectador. Obrigado a toda a equipe técnica. Obrigado às pessoas que dedicaram esse tempo para conhecer essa história, com os mais sinceros votos de que todos sejamos muito felizes. Muito obrigado. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Alex, agradecemos a sua participação e sucesso no seu livro. E vocês que têm nos acompanhado, estamos nas redes sociais, no Instagram e no nosso canal no YouTube, @Delane Lavarini. Lembrando que Delane é com 2 N's. E até a próxima entrevista. E que Deus abençoe a todos.